deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, se pronunciou após viralizar em vídeos em que aparece trocando socos e chutes com um homem no centro de Curitiba. O parlamentar do PT, que vem sendo perseguido pela direita paranaense, relatou que sofreu agressões verbais e físicas antes de revidar. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, a gente tem que falar sobre uma situação dessas no Dia da Consciência Negra, né? Pois é, Sofia, mais uma vez a gente fala do Renato, fala de violências que o Renato Freitas vem sofrendo no Paraná. Eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando: ai, Renato, volta para a terra da sua mãe, abandona o Estado, porque no Estado você nunca vai ser bem recebido. E eu já começo esse corte com uma lógica, que é uma lógica assim, muito violenta, que é quando você, de fato, tem que abandonar o seu lar, o lugar que você nasceu, ou cresceu, nesse caso, o lugar que você se entende enquanto sujeito, porque esse local não seria um local que te respeita por causa de preconceito. Então, eu já começo com esse questionamento e vou te pedir, por gentileza, Sophie, para trazer o vídeo do Renato, que foi publicado ontem, que já viralizou, foi uma publicação muito bem feita, e a gente precisa também elogiar a equipe de assessoria do Renato. Ontem, antes do corte sobre a agressão, a gente estava aqui comentando até, poxa, mas ainda não se manifestaram, teve nota, mas não se manifestaram, não teve a fala do Renato, que é uma fala necessária, em um momento que circulava um vídeo como se ele fosse o homem negro, o agressor, agressivo, o algoz. A gente chegou a mostrar ontem e vai repetir hoje o vídeo em que mostra, né, toda a ação, começa pelo menos uma parte da ação que começa com a violência que motivou o revide do Renato. Mas antes, bora ouvir o que ele fala sobre a violência que ele sofreu, por favor, Sofia. Bora lá. Salve, família. Muita gente vindo perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo. Infelizmente, o Sofia, motivo aqui foi para o mim mesmo que parou. fez eu brigar na rua desde que eu era criança, Oi? do ensino Aqui para mim parou. Tá rodando para você? Tá. Estranho. Deixa eu ver. fundamental, no campinho, da rua. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua e o cara tocou o carro em cima de nós. Para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder. Então sei lá o quê. E eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar. Saiu do carro e veio pra brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, já foi, a gente já deu a bafa dele ali, daí ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali, daí depois foi atrás de nós, filmando daí, pra criar views, pra cavar a falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele estava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco. E daí a briga começou, deu os chutes nele, ele me deu um soco, esse que quebrou meu nariz. Eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc., quando eu estava apanhando, estava suave. Quando eu imobilizei ele, daí apareceu todo mundo, separou. Mas tranquilo, eu não vou aqui nem aparecer como agressor e nem como vítima. Mas o fato é esse. Qual a motivação para alguém sair do carro, no meio do nada, e vir te agredir? Enfim, Curitiba, filho. Pra sobreviver, só sendo É sobrevivente. isso, Sophie. Nunca tenha medo. É isso, Sophie. Que difícil, né? Para sobreviver só sendo sobrevivente. Eu faço um comentário que não é só Curitiba, né? É o Brasil, um Brasil de
berço da escravidão, berço que as pessoas ainda não abandonaram o pensamento colonial e escravista. A gente pode perceber isso, inclusive, nas relações de trabalho, né, nos subempregos, nos números que indicam trabalhos análogos à escravidão. Não virou corte no meteoro, mas eu estava acompanhando ontem, Sofia, me permita o parêntese, um entregador de uma grande marca aí, né, de entregas, o iFood, que foi agredido por uma pessoa que trabalha no Tribunal de Justiça. E essa dinâmica, né, as relações de poder, quem tem um carro maior acha que pode, né, não precisa respeitar as leis de trânsito, quem tem mais dinheiro acredita que pode humilhar quem tem menos dinheiro, quem é assalariado. Quem tem uma pele mais clara acha que está tudo bem violentar e agredir uma pessoa que tem uma pele mais escura, ou uma pessoa negra, né, não branca. Nesse caso, o Renato é negro, mas certamente se fosse uma pessoa, se fosse uma mulher, se fosse uma pessoa indígena, se fosse uma pessoa trans, travesti, seria na mesma linha, porque é isso, eles têm uma dinâmica de hierarquia e de violência com esses outros corpos que para eles são os outros, são os dissidentes. E aí, Sofia, vamos mostrar de novo, a gente já mostrou ontem, mas mostrar como começou tudo isso, e aí com um olhar que é justamente a publicação feita na página do Renato, porque é um corte, né, que não mostrava o começo da violência, foi o que mais viralizou, e agora, né, a gente tem essas outras informações de como foi que aconteceu. Por sorte, ontem você já mostrou no nosso corte, mas vamos mostrar de novo, por favor, para quem não Na acompanhou. era das Big Techs, a verdade é manipulada, distorcida, editada, conforme o gosto da torcida. Mas no caso da minha briga, no dia de ontem, uma coisa é inegável. Quem começou foi ele. Desde o início, quando saiu do carro me chamando pra porrada, ou mesmo quando me perseguiram em três, filmando, xingando, tentando me intimidar. E me dando o primeiro soco, justamente quando eu desviei o olhar dele. Covarde. As imagens não mentem. Depois disso eu tive que entrar na dança, batendo e apanhando. Felizmente ou infelizmente, a luta sempre foi realidade permanente na minha vida. Ele me deu esse primeiro soco, eu revidei com 2 chutes, tomei um soco em cheio no rosto. Dei um soco, um chute na cabeça dele, que inclusive foram cortados do vídeo. Depois imobilizei o rapaz. E só aí é que os populares separaram. Parece até que tinham torcida. Então, qualquer vídeo que comece comigo dando chutes e induzindo as pessoas a acreditarem que fui eu quem iniciou a agressão é um vídeo meramente difamatório, sem compromisso algum com a verdade, e que por cumplicidade contribui com as perseguições racistas e políticas que venho sofrendo já há alguns anos na cidade de Curitiba. Como nos ensinou Malcolm X, se você não tomar cuidado, os jornais vão te fazer odiar os oprimidos e amar os opressores. No Brasil tem sido assim, desde o início da colonização. Que esse dia da consciência negra nos desperte essa reflexão. Sofia, eu só queria finalizar com um comentário que eu vi aqui no chat, que eu acho extremamente necessário, eu vou trazer para a tela, que é o da Nair Paiva. Perdão. O PT precisa proteger o Renato. E sim, o PT precisa proteger, precisa blindar, precisa dar mais atenção ao Renato e à forma que ele sofre violências em Curitiba, porque isso é um padrão que vai acontecer em vários outros locais, mas a vida do Renato, diante de tudo isso que a gente vem acompanhando, corre risco. E a gente precisa se atentar a isso, não é uma brincadeira. É isso, Sofia. Não é. Sofia, você está mutada para mim. Então eu estava desmutado achando que estava Você estava mutada, e daí eu mutada. me mutei achando que eu estava desmutado. Isso, Sim, o isso. Renato, o que eu estava dizendo é que o Renato ele já é perseguido aqui em Curitiba, não é de agora, já é de muito tempo, desde daquela mentira sobre a invasão da igreja. Eu digo sem a menor sombra de dúvidas, mentira. Mentiram que ele invadiu uma igreja no meio de uma missa,
que desmaiou veinha e não sei o que, não sei o que. Tudo mentira, provado que é mentira pelas imagens gravadas e disponibilizadas pela própria igreja. Mas enfim, Dai, a gente tem vários vídeos sobre isso no Meteoro, vocês podem procurar. E eu entendo o pessoal que comenta que ele deveria ir embora de Curitiba, mas, gente, a Dai já explicou, né, o quão violento isso é pedir para uma pessoa deixar a terra onde nasceu, né? E eu vou além e daí falar da parte que me toca, né? Eu que não sou negra, mas eu sou do paranaense, então eu posso falar da parte que me toca. Gente, existe resistência no Paraná. Eu não vou negar que a gente é um estado profundamente reacionário, profundamente racista, profundamente xenofóbico. Não vou negar nada disso porque é tudo verdade, é tudo verdade. Mas existe resistência no Paraná. Existem pessoas negras como o Renato no Paraná, existem pessoas indígenas no Paraná, existem pessoas trans como eu no Paraná. E a gente está aqui fazendo o nosso melhor para sobreviver nesse estado. Em vez de dizer para a gente ir embora, tentem nos apoiar. Tentem nos apoiar. O Renato ele precisa de todo o apoio e tem muita gente além do Renato que sofre violências tanto quanto ou às vezes até maiores que o Renato e que precisa do apoio de vocês aqui. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro. Aí.